Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Quarta-feira, mais uma live do Datavênia e hoje a gente tem um convidado super mega especial. Então estamos começando aqui, eu, professora Peta, de novo com vocês. Mais uma quarta-feira juntos aqui. Bora conversar, bater um papo gostoso, aquele papo de quarta. Esperar o pessoal chegar. Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui com a gente. A gente vai conversar com o Israel. Israel que é um recém-aprovado no exame da OAB. Então, estamos aguardando ele chegar aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Aqui pelo Datavênia. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aí, nossos Dataveniers. Cadê a galera aí? Cadê os nossos seguidores? Ó, a gente tem aqui a nossa queridérrima, maravilhosa professora Dani, vai participar com a gente. E o nosso convidado também já chegou. Peraí que eu já vou chamar aqui também. Só esperar aqui um de cada vez por causa da conexão. Olá! Oi! E aí, Imagina? Só passando falar um oi, infelizmente não consigo hoje. Estou na faculdade, estão vendo aqui. Ó. Deixa eu só chamar o nosso convidado aqui para você dar um oi para ele, e aí depois você Beleza, prova aí. E sai. Peraí, deixa eu chamar ele aqui, que ele já chegou. O Israel, aí você faz as honras. Não tem recebe o nosso recebe o nosso convidado aqui. Chegando. Olá, Israel, tudo bem? Bem. Tudo bom? Obrigada por ter aceitado o convite. Deixa eu já falar aí que eu vou sair, Israel. Estou no trabalho ainda, estou na faculdade. E eu entrei para falar um oi aí para todo mundo e já te agradecer, então, do convite. Espero que seja muito útil essa live, esse bate-papo com a professora Peta e possa ajudar aí todo mundo que está prestando o exame da OAB. E eu que agradeço o convite aí. É um prazer. Professora Dani, só vou pedir antes de você sair para você apresentar o Israel, né? Porque você o conhece até melhor do que eu, foi professora dele. Então, só fazer uma rápida apresentação aí do nosso convidado de honra e dizer o porquê da gente ter convidado ele para participar com a gente hoje. Olá, professor Wallace aí também e todos os alunos que estão aí. O Israel foi meu aluno desde no primeiro semestre, acho que eu não peguei a turma do Israel, mas logo no segundo semestre eu já dei aula para eles, então eu acompanho eles desde o primeiro ano da faculdade e até o último, né, no nono semestre ainda eu dei aula para eles de Direito Civil, em Direito de Família, depois outra professora pegou sucessões, enfim, eles finalizaram agora e o Israel sempre se destacou, né? Tem um carinho muito especial por todos os meus alunos, todos que passam por mim, todos que são dedicados e tal. E Israel é um deles, né? Ele, com essa carinha dele aí, a gente falava, esse menino, não sei não, né? Mas ele virou o jogo e se dedicou sempre demais ao estudo, né? Sempre teve é isso que eu gostaria muito que ele explicasse para todo mundo. Como que sempre foi o método de estudo? Porque não basta se formar e depois achar que vai ser fácil passar na OAB, porque não é assim. Então tem uma dedicação muito grande, assim como não vale simplesmente contratar um cursinho depois e achar que resolveu todos os seus problemas. Porque mesmo com um cursinho, o que vale ainda muito é a dedicação do aluno. Então, por isso de chamá-lo, nossa ideia é de sempre chamar várias pessoas que estão aí na mesma situação que vocês prestando o OAB, para que, de repente, tenha um insight, você fala, poxa, eu posso começar a fazer igual ele, posso, né? Então, essa é a ideia. Tá? O Israel, então, sempre foi bastante dedicado e conseguiu passar no nono, se eu não me engano, ele vai explicar aí para vocês. No nono semestre já, passou na segunda fase, então um advogado já aí para vocês, recentemente, para explicar essa jornada dele, ok?
Ah, legal. Obrigada, Dani. Obrigada por fazer as honras, Nada, por dar uma gente. passadinha para dar um alô aqui pra gente. E É, bom descanso, né? Que a Dani tá na correria aí, coitado, o dia inteiro, tá eu, cansada. eu vou até tarde ainda aqui, mas estou aqui desde das 7h30, não, umas 8 horas que eu cheguei hoje, né? Mas ainda vou ficar mais um tempo ainda e a gente se fala, tá bom, pessoal? Boa Legal. live aí. Obrigada, Israel. Beijo. Obrigada, Tessa. Beijo. Tchau. Beijo. Então vamos lá. Bem-vindo, Israel. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo aqui com a gente hoje, né? Conheci pouco, né? Infelizmente, mas a sua fama o precede, né? Porque realmente sempre foi muito elogiado por todos os colegas lá na faculdade. É um aluno realmente muito aplicado. As poucas vezes que conversei com você, realmente percebi, né? Muito aplicado, muito estudioso. Sei que gosta muito do direito penal. Mas soube, né, que na segunda fase você optou por direito constitucional, né? Foi, Pois exatamente. é. E Eu tirou uma nota, sempre, e tirou uma nota boa na segunda fase, né? boa, consegui 8,5 na segunda fase. Eu sempre, Olha que bacana. desde o início da faculdade, eu sempre montei um cronograma para estudar de domingo a domingo, independentemente do dia que fosse. E aí, a maioria das vezes que eu estava estudando era sempre direito penal e processo penal. Que legal. Mas Aí, você também estudava as outras disciplinas. estudava, mas no começo, como eu queria ter uma base além do que a faculdade passava para nós, então eu comecei a pegar a doutrina e aí eu fui aprendendo a estudar sozinho. Eu fiz um curso para aprender a estudar, né? Porque ler não é estudar. Tem muita gente que confunde. Pega um livro para ler e acha que está estudando. Na verdade, a leitura ela é parte do estudo, né? O estudo em si ele envolve não só a leitura, mas resumo e principalmente a resolução de questão. Porém, quando eu fui fazer a minha preparação para a primeira fase, eu optei por estudar de uma forma diferente da forma que eu vinha estudando antes. E isso por conselho do professor Tiago, né? Eu falei para ele que eu ia fazer a prova da OAB. Ele falou: Ó, Israel, pega no mínimo aí 10 provas anteriores e resolve elas. E aí eu imaginei, 10 é muito tempo. 10 vai levar muito tempo, não vou ter esse tempo todo. Mas pelo menos 5 provas anteriores da que eu fiz, eu acho que eu fiz o 35º, eu estava no nono semestre da faculdade, quando eu passei. E aí Uhum. eu fui estudando, resolvendo as questões da prova. Então eu resolvia uma prova como se eu estivesse fazendo a prova oficial mesmo. Eu separava um dia para ficar dentro de um tempo aí de 5 horas resolvendo a prova e aí depois eu conferia no gabarito e as questões que eu tive, a matéria na verdade que eu tive o maior número de erros era a matéria que eu estudava mais. Eu fiz essa Entendi. estratégia e Mas deu certo. deixa eu só voltar um pouquinho na sua fala, Israel. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. Você falou para mim que você, então, desde o início do curso de Direito, você já foi criando o método de estudo. E que momento do curso que você deu, então, você deu esse start, falou, nossa, eu preciso ter uma rotina de estudos, eu preciso realmente pensar, né, em me organizar para estudar, e começou também a pensar no exame da OAB. Em que momento, semestre, em que momento do curso você teve esse start? Ó, nos primeiros semestres, no primeiro e segundo semestre, eu tive muita dificuldade, tipo, com português, por exemplo, porque como eu vim de escola pública, então eu não tinha aquela base boa, né, vamos se dizer assim. Então, além das matérias jurídicas, eu tinha que estudar português também. E aí eu já comecei Legal, e você foi atrás a ir disso. atrás. História também, aí eu comecei a estudar as matérias que eu via que era relacionada ao mundo jurídico. Porque nos primeiros semestres a gente teve história do direito, por exemplo. Só que eu não sabia nem a história que é passada no ensino médio, então eu fui atrás também. E aí, Que a partir bacana. do terceiro e quarto semestre, que aí é quando você começa a estudar as matérias de direito em si, né? Tipo, direito penal um, não sei como que tá a grade agora, mas quando eu peguei, eu acho que eu peguei no terceiro semestre.
direito penal 1, direito civil acho que já tive no primeiro semestre. Direito constitucional, eu senti muita falta, inclusive é uma crítica minha, porque eu acho que direito constitucional tinha que ter do primeiro semestre até o último, igual direito civil. Eu senti. Então, esse semestre, inclusive, as turmas de primeiro semestre, elas têm uma disciplina que é Teoria Geral do Direito Constitucional. Aliás, eu leciono essa disciplina, que é uma introdução à disciplina do direito constitucional, onde a gente vai preparando ali o terreno para o estudo do direito constitucional. É bem bacana. A gente fala sobre a classificação da Constituição, a gente fala sobre o que é a Constituição, né? É bem bacana para dar aquela situada na questão da disciplina. Acho que teve uma mudança, então, de grade com relação ao que você pegou, né? Porque vai mudando, né? As grades vão se adaptando aí conforme a necessidade, né? Mas você vê que bacana, né? O que é legal do que você falou pra gente é que, assim, veja, você veio de uma escola pública, né? Você percebeu as fragilidades que você tinha, você percebeu as necessidades que você tinha, e você não se limitou a dizer assim, tipo, poxa vida, eu não tenho e eu vou ficar esperando cair do céu. Você foi atrás. Que é isso que é importante, é isso que a gente fala para os alunos, né? Tem que ir atrás, você tem que correr atrás e fazer o seu, e não ficar esperando cair do céu, porque não vai cair do céu. Não. A gente, na faculdade, a gente procura dar o melhor para vocês, a gente procura trazer o máximo possível, mas a gente não consegue, nenhum curso consegue esgotar. Vocês têm que correr atrás mesmo e realmente tentar buscar o máximo de conhecimento possível. Então, já fica aqui um baita de um aprendizado, né? Que você pode passar para quem está assistindo a gente aqui, no sentido de que tem que correr atrás mesmo, né? Saber quais são as necessidades e buscar sanar. Então, já fica aqui, já era sua fã, agora fiquei mais ainda, Israel. Parabéns aí pelo seu esforço. Tem um colega seu aqui dizendo que você é top, né? Acredito eu que é o Miqueias, acredito eu, pela foto aqui, me parece que seja o Miqueias. Acho que esse aí é suspeito porque é seu amigo, né? Demais. Vocês eram da mesma turma, é isso? Mesma turma, nós estudamos juntos os 5 anos. Que legal, que bacana. Bom, vamos falar um pouco agora então de preparação para a OAB. A gente falou um pouco então de como você deu aquele start durante a faculdade, né? Para ir, então, acompanhando o curso de Direito. Agora eu quero que você conte para a gente, então, um pouco sobre a sua preparação para o exame da OAB. Como é que você se preparou? Eu vou pedir para você começar falando um pouco sobre a sua preparação para a primeira fase, e aí depois a gente fala sobre a segunda fase. Então, fica à vontade aí para contar para os nossos alunos que estão assistindo, para dar dicas, né? Pode ir. Agora o palco é seu. Vou até fechar meu microfone aqui. Quando eu comecei a me preparar para a primeira fase, foi no começo do 9º semestre. Tava um pouco corrido, porque foi a época do TCC, né? E aí tava aquela loucura. Só que nos finais de semana, eu sempre assistia a aula. Só que quando eu ia fazer simulado, eu via que o que eu tava vendo nas videoaulas era um pouco demais para resolver, porque eu não evoluía, e eu percebia isso no simulado. Então é importante fazer simulado, porque você consegue ver o quanto você está evoluindo. Porque se você deixar para ver no dia da prova, aí pode ser que você não passe. Então, como eu fazia bastante simulado assim, provas anteriores, eu via o quanto que eu precisava evoluir em qual matéria. Então, o que eu fazia? Estudava uma semana, fazia uma prova. Estudava na outra semana, fazia outra prova. E aí eu comecei a não pegar doutrinas, mas eu comecei a pegar resumo dos estudos que eu já tinha. Porque como eu estudava muito, e eu tenho mania de escrever, eu gasto muito caderno. Se eu assistir uma aula de meia hora, eu escrevo essa aula todinha. Perfeito. Justamente para isso, para ler depois. E aí eu comecei a pegar meus cadernos e assistir a aula. Eu não consegui fazer um cursinho na primeira fase. Na segunda fase eu fiz um cursinho. Na primeira eu não fiz. Mas eu assisti as aulas gratuitas do YouTube mesmo. Assisti as
aulas do YouTube, e aí estudando pelos resumos que eu tinha. E aí chegou no dia da prova, o mais difícil foi controlar o nervosismo. Na hora que eu peguei a prova na mão, fiquei nervoso. E aí eu comecei a resolver as questões. Eu acho que quando eu estava na 15ª questão já tinha gente indo embora. E aí eu Caramba. falei, ou eu sou muito ruim, ou o cara é muito bom, ou ele chutou tudo. Não é possível. Aí eu fui no banheiro, lavei o rosto, tem que dar uma parada. Lavei o rosto, aí eu voltei tranquilo. Aí eu fui de boa. Fui o último a sair. Eu e mais um, né, que eu tive que esperar. Fiquei de boa, sem desespero. No começo eu estava nervoso, mas depois eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ficar tranquilo porque eu tinha conteúdo para passar na prova. Você fez quantos pontos na primeira fase? 43. Legal, legal, passou bem. E foi a primeira vez que você prestou? A primeira vez você já passou? Primeira vez. E um detalhe é que ainda bem que a professora Daniele não está aqui, eu não respondi nenhuma questão de civil, eu pulei, nem chutei. Sério? Eu tinha Você estudado deixou em muito branco? em branco. Eu tinha Nossa. estudado muito ética, todas as matérias, mas os 5 anos da faculdade eu não estudei direito civil. Nas aulas de direito civil eu estava estudando direito penal, processo penal, constitucional. Ai, E aí, esse é dos meus. porque eu não consigo, não adianta. Eu peguei o básico, lógico, né? Porque eu participava das aulas, algumas, não faltava. Então, mas quando eu via que ia ser pesado, quando eu ia começar a estudar bens e tal, eu falava, não, eu vou estudar a teoria do crime. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu fiz porque eu sabia que eu estava preparado nas outras matérias. Nas outras disciplinas, foi um risco aí que você correu, né? Um risco calculado, né? Por conta própria. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Chuta lá, se não souber, mas não deixe em branco. Que na hora que então, pessoal, ele está contando aqui o que ele fez, né? Mas aí vejam, presta atenção, foi um risco calculado. Ele falou: olha, eu me sinto preparado nas outras disciplinas, então eu vou correr esse risco. Podia acontecer de dar muito ruim lá, né? E essas questões fazerem falta, né? Então não é o que a gente realmente aconselha. A gente aconselha a nunca deixar nada em branco, né? Ainda que você não saiba, tenha dúvida, pelo menos o que a gente sempre comenta é o chute consciente, né? Tentar ler a questão minimamente e tentar responder pela lógica. E você sabe, Israel, é engraçado que assim, eu quando fiz o exame, eu fiz 2 vezes o exame. Eu reprovei uma vez, reprovei na segunda fase. Um dia eu conto a minha história de reprovação. As 2 vezes, na época que eu fiz eram 100 questões, tinha que acertar 50. E as 2 vezes que eu fiz, eu passei muito bem na primeira fase. Por incrível que pareça, nas provas de penal e processo penal não foram as provas que eu acertei o maior número de questões. Olha que coisa interessante, porque eu falo também para os alunos que aquela matéria que a gente gosta, que a gente se dedica mais, às vezes a gente vai muito confiante e o excesso de confiança, ele tem lado, né, ele tem 2 faces. No meu caso, eu fiquei muito com a face ruim, eu caí em algumas pegadinhas, né? Mas também era iniciante, né? Então, hoje eu já sei como lidar com isso. E o meu grande calcanhar de Aquiles era o direito civil, mas nem tanto o direito civil, era o direito tributário. Direito tributário, para mim, sempre foi um horror. E eu não estudei direito tributário, eu assistia às aulas do cursinho, mas eu não me matei de estudar, não. E na prova, quando eu peguei a prova para fazer, eu fui no chute consciente. Eu falei, eu vou ler as questões e vou pela lógica, vou responder pela lógica. E eu vou contar uma coisa, Israel. Eram 10 perguntas de cada matéria, né? Na época eram 10 matérias, 10 disciplinas, 10 perguntas de cada. Eu acertei, pasmem, 8 questões de tributário. 8. No chute consciente. Eu não lembro nada. Se você perguntar, não lembro nada. Absolutamente nada. Mas até hoje eu guardei que eu acertei 80% da prova de tributário no chute consciente. Claro, eu assistia às aulas, eu lembrava das coisas do professor falando, mas não é que eu me matei de estudar. E penal e processo penal, eu acertei 6 de cada. Olha que coisa, né? Então, foi no chute consciente. Então, por isso que a gente está falando, o ideal é não deixar nada em branco, é ler a questão e tentar resolver minimamente ali
o que você tem pela frente, né? Porque pode fazer falta, né? Você tem muitos fãs aqui, viu? Muitos fãs. O pessoal tá aqui vindo te prestigiar na nossa live aí. Tem aqui cadê aqui, ó? O Robson Dantas te mandando aqui sucesso. O pessoal tá vindo te prestigiar aqui. O Dr. Robson, ele me apoiou muito. Ele é advogado criminalista. Ah, que legal. Colega nosso, então. Colega nosso, sensacional. Ah, que bacana. Então, muito prazer, Robson, doutor Robson, né? Muito prazer. Então, espero que um dia a gente se conheça pessoalmente aí. Também sou da área criminal, somos colegas aí. Que legal. Essa segurança, rapidinho, essa segurança na matéria que você estuda muito foi um dos motivos que eu não quis escolher direito penal na segunda fase. Que interessante. Porque como às vezes eu leio alguma coisa de penal e eu falo, meu, isso aqui, se fosse... Eu li algumas provas de segunda fase e eu falava, meu, se fosse eu tinha passado nessa e tal. Aí depois eu fiquei pensando, aí, meu, acho que eu estou muito confiante. E eu sempre conversei com o pessoal que já passou, com os professores. Durante esses 5 anos de faculdade, eu sempre fiz amizade com o professor. Amizade mesmo, de conversar no WhatsApp e tal. Muita humildade, eu não tenho medo de tirar dúvida. Tanto que eu sempre mandava mensagem para os professores e falava, meu, preciso de ajuda. Meu TCC, eu liguei para o professor Rodrigo, falei, eu estou precisando de um apoio. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu liguei para o professor Tiago, e aí ele me mostrou os caminhos. Então eu sempre fui perguntando. E aí eu falei, meu, eu estou muito confiante para escolher penal. Então eu vou escolher constitucional, que é uma matéria que eu gosto também, só que eu vou ter que estudar, não tem jeito. E talvez se eu tivesse escolhido penal, eu teria estudado menos. E às vezes até passado na segunda fase. Porque o que eu fiz? Quando eu estava, acho que no 7º semestre, eu fiz um curso de Direito Constitucional por fora da faculdade. O nome da escola que eu fiz o curso é Núcleo de Aprendizagem Ativa. É um sistema diferente de ensino, onde que o professor ele fala o que ele quer e você que vai atrás. É um estudo ativo. Não é um estudo que o professor fica falando e o aluno só anotando. Você vai atrás e depois você vai para a aula, você vai discutir o que você estudou. Certo. Você não vai lá para... E aí eu aprendi muito. Eu comecei a dominar controle de constitucionalidade. E no direito constitucional, quando você domina controle, para você dominar o resto das coisas é bem mais rápido. Muito rápido. Que legal. Depois que eu aprendi controle, para mim aprender processo legislativo, federação e as outras ações constitucionais, além das ações do controle, ficou muito mais simples. E aí eu fui escolher direito constitucional para fazer a segunda fase. Ah, que bacana. E qual foi a peça que caiu no seu exame? Foi uma ADI. Ação direta de inconstitucionalidade, é isso? Inconstitucionalidade. Ah, que legal. Na hora que eu comecei a ler eu peguei a minha prova e assim, eu falo com confiança. É bem mais fácil você fazer a segunda fase do que a primeira. Eu falo isso para todo mundo. Meu, a primeira fase você tem que estudar, acho que 12 ou 13 matérias. É bem mais coisa, né? Bem mais coisa. Na segunda fase você vai estudar só uma matéria e que você escolheu. Não é uma matéria aleatória. Você que escolheu. Só que é igual você falou na outra live, com o professor Wallace. Você tem que escolher bem, porque não adianta a pessoa que tem uma cabeça aí que, por exemplo, né? Nem quero entrar nesse mérito, mas uma pessoa que fala que tem a cabeça de que bandido bom é bandido morto e vai lá escolher penal para fazer segunda fase. Vai reprovar, não vai conseguir fazer uma boa defesa. Sim, com certeza. Com certeza. É o que a gente sempre fala, a escolha da segunda fase, ela tem que ser no sentido daquilo que você tem facilidade de estudar, gosta de estudar, tem facilidade de aprender, tem facilidade para argumentar. Por quê? Porque vai ter que aprofundar o estudo. E não só aprofundar o estudo, como também vai ter que ter uma cabeça argumentativa.
Então, né, aquela história, se você tem um viés aí mais civilista, você vai ter dificuldade para fazer uma defesa penal. E o contrário é a mesma coisa. Eu sempre brinco, eu falo, se eu tivesse escolhido qualquer outra área, se eu tivesse escolhido, por exemplo, a área tributária, eu não teria passado até hoje, porque eu não consigo raciocinar o direito tributário. Né? Talvez o direito civil, acho que o direito civil, não vou dizer que é fácil de jeito nenhum, pelo amor de Deus, porque todas as áreas têm a sua complexidade. Mas o direito civil, talvez uma outra questão até mais básica, como a gente até brinca no direito penal, vai o habeas corpus, né? Uma coisa ou outra que é básico, talvez a gente até consiga raciocinar, mas questões mais específicas, você pega, por exemplo, do direito constitucional, do direito tributário, do direito empresarial, né, do direito administrativo, tem que gostar, tem que ter facilidade de raciocínio. As pessoas, muitos acabam, né, ainda tem aluno que cai no erro, eu vou escolher, constitucional porque são menos peças. Mas você não tem que ir pela quantidade, porque tem lá a sua complexidade. E não é fácil se você não entende a complexidade da disciplina, não é verdade? Exatamente. E um erro que eu não caí e que é muito sério é você focar na peça que mais cai. Então, por exemplo, tem gente que pesquisa lá qual a peça que mais caiu. Apelação. Aí fica com isso na cabeça, chega lá, só fica estudando apelação. Aí chega lá, cai um recurso extraordinário. Aí É verdade. chega lá, você não consegue. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar todas as peças. E aí Como eu é estudei. que você estudou para a segunda fase? Na primeira você falou que você focou mais em fazer questões, simulados, né? Estudou bastante por questões. E para a segunda fase, como é que foi a sua preparação? Só para concluir a primeira fase, eu estudei resolvendo questões aleatórias e as questões das provas anteriores. Esse é o caminho que eu trilhei e deu certo. Para a segunda fase, eu escrevi muita peça, mas eu não cometi o erro de focar só na peça, porque eu queria ganhar ponto nas questões também. Então, eu peguei provas anteriores também, de segunda fase, para resolver as questões. E aí, pegava os casos para escrever peça e escrever manual, porque tem gente que às vezes fica digitando no notebook, só que na hora que você for fazer lá vai ter que ser manual, não vai ter jeito. Então eu escrevia muita peça, eu escrevi peça demais, eu escrevi todas as peças que pode cair. A única peça que eu não estudei para questão como não para questão, mas para peça, que não tem a possibilidade de cair como peça, é a de interventiva, porque só quem pode propor ela é o Procurador-Geral da República, e não é caso de, não é o nosso caso, né, que é prova para advogado. Mas eu estudei ela porque ela podia cair como questão. Então, Perfeito. eu estudei ela como peça, mas eu estudei ela como questão. E as outras peças, todas eu escrevi mais de uma vez. Então, quando eu peguei a minha prova, que eu li, quando eu vi que era para advogar para partido político e era controle concentrado, eu já sabia que era DI. Aí eu nem fiz a peça. Aí eu já fui no banheiro tomar um água, porque eu já estava tranquilo, que eu sabia qual que era a peça. Entendi. E aí eu fiquei muito nervoso também na hora de escrever. Você começa a ficar com medo de escrever errado, de esquecer alguma coisa. E não dá tempo, pessoal, de você fazer toda a peça no rascunho e depois querer passar limpo. No rascunho eu montei só a estrutura, endereçamento, preâmbulo. E aí a ADI tem a peculiaridade que ela não tem polo passivo, né? Ela é em face da norma. É uma ação que você tem o polo ativo, que é o legitimado, e ela é em face da norma, ela não é em face de alguém. Então aí eu tinha que tomar cuidado com isso também. E aí pedido cautelar, eu coloquei na minha cabeça, eu vou colocar em qualquer ação, porque pontua, eu consegui um ponto só no meu pedido cautelar. E um ponto na segunda fase é muito. Eles deram com certeza. Eles deram um ponto inteiro no meu pedido. Que legal, parabéns. Deixa eu te perguntar outra coisa, Zé. Você falou para mim que você, né, de novo, tanto na primeira quanto na segunda fase, então, você treinou bastante por provas anteriores.
A gente, como professor, a gente sempre fala isso para o pessoal, fala, olha, treina por questões de prova, faça provas anteriores. O que você está falando que você fez, é bacana ver você falar isso, porque é o que a gente fala para o pessoal fazer na preparação. E uma coisa que eu falo bastante é, quando você faz provas anteriores, quando você resolve, você percebe que as temáticas, elas são meio repetitivas. Você percebe que os temas se repetem. Então, eu queria que você confirme ou não essa minha teoria, né? Se você percebeu a repetição temática nas questões, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Você observou isso nos seus estudos? Ó, em questão de não, eu não consegui observar isso em todas as matérias, na primeira fase, por exemplo, porque tinha matéria que eu não respondia, não me aprofundava muito nas questões. Agora, por exemplo, questão de penal e processo penal, sempre cai os mesmos temas, só que de uma forma diferente. Então, por exemplo, se a pessoa estudar competência processual penal, chega lá, ela vai conseguir resolver a questão, porque vai ter questão de competência, só que de uma forma diferente do que ela estudou. Mas se ela conseguiu ter uma linha de raciocínio, é a mesma coisa em direito penal. Às vezes você estuda aí liberdade condicional. Às vezes sempre na minha teve questão de liberdade condicional, sempre cai. E eu tinha estudado isso antes. E aí quando eu cheguei lá, eu já tinha uma linha de raciocínio, os requisitos e tal. Então, quando eu fui fazer a questão, eu já sabia. Na segunda fase, é a mesma coisa. Eu fiz bastante peça e bastante questões. O caso que teve na minha peça era semelhante com o caso de uma ADI que eu tinha feito anteriormente. Então, eu segui a mesma linha do que eu tinha estudado já na minha peça, só que fundamentando com os artigos que exigiu na prova. Então, legal. Então, vale a pena essa técnica de trabalhar, né, as provas anteriores, as questões anteriores, né? É o melhor caminho, ao meu ver. O melhor Que caminho legal. para aprovação, tanto em concurso público, eu não passei em concurso público, mas eu tenho uns primos meus que já são concursados na área do direito, e eles falaram para mim que eles seguiam o mesmo caminho. Eles pegavam, tem um primo meu que ele é procurador do município, e ele falou, primo, eu pegava as provas anteriores e estudava por elas. É o melhor caminho, porque isso se repete sempre. Vai cair o mesmo tema, só que com a questão de uma forma diferente. Legal. Israel, vou te fazer uma pergunta indiscreta agora. Qual é a sua idade? Conta pra gente quantos anos você tem. 25. 25 anos, olha que bacana, hein? 25 anos, já formado em direito, já advogado, né? Que legal. E qual é a sua meta agora, então? O que que você pretende daqui para frente? Você está advogando? Daqui para frente, o que que você pretende? Estou advogando, Uhum. estou advogando na área criminal, graças a, Ó, meu concorrente, hein? graças a Deus. Mas como eu tenho uma parceria, então a gente acaba fazendo um trabalhista também, um cível longe de mim. Não tem jeito, sempre aparecem essas coisas, a gente tem que ter os parceiros para direcionar. Aqui é a mesma coisa, não tem jeito. E o meu cronograma não mudou nada. Eu continuo estudando como se eu estivesse no primeiro semestre da faculdade ainda. Só que agora Que legal. com muito mais maturidade, né? E eu aprendi muitas coisas novas, técnica. Hoje eu consigo ler uma doutrina e destrinchar ela, até porque eu estou com foco aí de futuramente ser seu colega também na sala de aula. Que legal! Vai ser muito bem-vindo, hein? Que bacana! Que legal! Você pretende ser professor, é isso? Pretendo. E aí eu vou Ah, fazer. que legal! Ó, aquece o coração ouvir um negócio desses, Israel. Que legal! E você sabe que antes de você falar isso, eu já estava pensando aqui, a gente vai conversar depois nos bastidores, porque eu vou, né, te fazer um convite para você fazer uma aula aí para os meus alunos de primeiro semestre. Eu quero fazer com você um bem bolado para você ir conversar com as minhas crianças lá.
para falar um pouquinho sobre Constituição, porque eu estou trabalhando essa temática com eles, e também para falar um pouquinho sobre técnicas de estudo, porque eu trabalho isso com os meus alunos de primeiro semestre, eu acho importante trazer essa consciência para eles, porque eles chegam bem perdidos, né? E a gente precisa dar esse norte, precisa dar essa orientação, e eu faço isso, eu tenho muita preocupação, então já vou estender um convite aí para você, para a gente fazer um trabalho aí com essas crianças de primeiro semestre, e aí você já vai me acompanhando aí, e já vai sentindo a experiência da sala de aula, hein? Então depois a gente combina, mas já fica o convite aí para você, viu? Vai ser um prazer estar lá com você para orientar o pessoal, porque faz toda a diferença. O aluno de direito, ele tem que ser autodidata. Eu sempre falo isso. Você tem que aprender a estudar sozinho. Você tirou as palavras da minha boca, Israel. Eu falo isso todo dia para os alunos. Você acredita que eu falo isso todo dia para os alunos? Falo, vocês têm que ser autodidatas, não pode esperar cair do céu, tem que correr atrás. Não é só o aluno, né? O aluno profissional, não tem jeito, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para outro aluno maravilhoso que a gente tem aqui, que já não é nem mais aluno nosso, né? Ex-aluno, aprovadíssimo na primeira fase, em breve aprovadíssimo na segunda fase também, que é o Hector, né? Que é outro assim que é como você, né? É um exemplo aí de pessoa estudiosa, de pessoa aplicada. Então, dá uma boa noite aqui para o Hector, tudo bem? E ele tá te chamando de monstro aqui também, ó. Boa noite, Hector. O Hector é um grande parceiro meu desde o primeiro semestre. E a gente tem o nosso grupo de estudo, viu? Eu e ele, a Laís, tem outro pessoal. A gente tem um grupo de estudos. Que legal. É o grupinho do amor, né? A Laís também é outra super, super fofa. E, É ó, outra também menina que representa bem a ala feminina aí, junto com os dois meninos, você e o Hector. a humildade deles levou eles à aprovação da primeira fase. Com Porque, veja, certeza. nós estudamos juntos. E eu me dispus a passar controle de constitucionalidade para eles, porque eu tinha feito o curso e tenho uma base boa nesse tópico. E aí, o que acontece? No decorrer do curso, como teve a mudança de universidade, a gente acabou que não conseguiu, até pelo tempo, porque vê, eu estudei 6 meses em um curso de controle de constitucionalidade e não deu tempo de estudar tudo. Imagina na faculdade, o professor não tem tempo, não adianta. Ele está no máximo, ele não consegue passar. E aí a gente se reuniu e eu consegui passar controle de constitucionalidade para eles. Não passei de ponta a ponta porque é um buraco sem fundo. Não tem fundo. Que legal. Mas eu consegui passar uma base para eles e parece que eles aceitaram 2 ou 3 questões. Eu fiquei bem feliz. Olha que bacana. Tem uma colega de vocês aqui também, a Joyce. A Joyce é aluna nossa que hoje está no segundo semestre. E é uma aluna, ela está dizendo aqui, já ouvi falar desse grupo top. E a Joyce, ela é uma aluna que ela vai trilhar esse caminho de vocês, porque ela é uma aluna muito aplicada, ela é uma aluna muito esforçada, e ela é uma aluna que com certeza vai nesse mesmo caminho que vocês têm aí. Então, Joyce, olha só, depois entre em contato com os meninos, faz o seu grupo de estudo, segue essa linha que eles fizeram, que só tem a ganhar, né? E eu tenho certeza que os meninos se disponibilizam aí a auxiliar você e a Paula também, que eu sei que é a colega da Joyce, que também é super aplicada. Tem um grupinho aí que foi agora para o segundo semestre, que são, eu chamo de crianças, viu? Porque a gente é mãe, né? Tudo minhas crianças. E aí são essas crianças aí super estudiosas, que são o nosso futuro, né? Eu falo que logo, logo eu me aposento, a gente tem que deixar aí o terreno preparado para vocês assumirem os nossos lugares, né? Seja na advocacia, seja na docência, a gente quer vocês aí assumindo os nossos lugares aí, porque a gente quer mesmo que vocês assumam e vocês sejam os nossos sucessores, né? Por que não? Tá? Aí, se precisar, pode dar um toque aí que eu estou à disposição para ajudar vocês no que precisar aí nessa carreira aí que não é fácil. E sozinho você não chega a lugar nenhum. Eu sempre busquei orientação de professor, de aluno que estava no semestre mais avançado, com muita humildade e consegui atingir os meus
objetivos, né? Foi concluir o curso e passar na prova da OAB. Graças a Deus eu passei na primeira, utilizando isso que eu passei para vocês. Estudando pelas provas anteriores, na primeira fase, resolvendo muita questão. Na segunda fase, eu li um livro de prática no período da primeira fase, até a segunda fase eu já tinha lido um livro de prática de ponta a ponta, de direito constitucional. Ai, ô Israel, eu preciso fazer um coração aqui, porque você, olha o que o Hector escreveu, gente, que ele até começou a gostar de penal, gente. E ele é do Constitucional, gente. Olha isso, fala se o coração não aquece com uma declaração dessas. Olha, é muito amor. Hector, eu quero que você venha fazer uma live comigo também, viu, meu amor? Eu só não vou chamar você agora porque você está se preparando para a segunda fase, tá? Então, a sua live aqui vai ser depois que você for aprovado na segunda fase. A gente faz a live da aprovação. E aí vem você e a Laís fazer aqui com a gente a live dos aprovados, né? Não vou te incomodar agora que você está se preparando. Uma outra coisa, Israel, que eu acho bem legal que você fala a todo momento, mas é uma fala que eu acho muito importante, né, que eu percebo em você, é que você fala muito sobre a questão da humildade, né? É muito legal isso, porque infelizmente a gente vê muito estudante de direito, muito recém-formado, que não sabe o que é isso, né? E que não tem, o que não é humilde, pelo contrário, né? Parece que é picado pelo bichinho da arrogância. E você vê, você é um rapaz muito inteligente, que teria tudo para ser arrogante, porque é um cara inteligentíssimo e poderia, né? E não, você é um cara humilde, você é um cara que e a todo momento reforça isso. Então, parabéns também por ser assim, viu? Você só tem realmente a ganhar daqui para frente. Exatamente, e abriu muitas portas para mim isso. Tanto que quando eu invadi uma aula sua, né, logo quando a gente mudou para lá, eu invadi uma aula sua, eu vi escrito penal e processo penal na lousa, eu falei, é aqui que eu vou entrar. E aí eu comecei a falar com você, eu lembro. Falei, e aí, professora, você dá aula de penal e tal? E você falou que sim. Só que aí a gente já estava no final e eu acabei que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de estudar com você. Mas, pelo que a Bruna passou aí, eu teria a oportunidade de estudar com vocês, porque parece que vocês vão abrir curso de extensão aí, eu vou estar lá, hein? Não, mas esperamos que ao invés de você estar conosco como aluno, você esteja como professor, por que não, né? Agora você é nosso colega, agora a gente traz você para o lado de cá, né? Não mais como aluno, agora quem sabe como professor. Vamos. E você não, eu não tive a honra de poder lecionar para você, te conheci, né, no finalzinho do curso, tudo, mas agora espero ter a honra de tê-lo ao meu lado aí e poder, quem sabe, te orientar, né, e começar a te preparar aí para a vida da docência, por que não? Vai ser uma honra para mim também pensar que você quer isso, porque hoje são tão poucos os que pretendem e que querem seguir a docência, que, como eu falei, dá um calorzinho assim, né? E já fico feliz e à disposição aí para te ajudar no que você quiser e precisar, viu? Opa, conte comigo aí também, se precisar. Vai ser um prazer estar com vocês. Legal. Bom, vamos já caminhando para o encerramento. Eu quero que você, então, agora deixe aí umas dicas finais, né? O que mais você quiser falar aí para encerrar essa nossa conversa de hoje. E aí a gente se despede. Então, vamos lá. Vou passar os pontos que eu passei aqui, até para o pessoal que está entrando agora aí, o pessoal não viu. Legal. Na primeira fase, o que eu aconselho? Vocês a não lerem doutrina, porque não dá tempo, não adianta. Não leu doutrina nos 5 anos da faculdade, não é no momento de preparação da OAB que vocês vão ler uma doutrina. Se você pegar um livro de direito civil, por exemplo, você vai demorar 1 ano para ler. Não dá tempo. Então, eu aconselho vocês a estudar por temas. Aí você pode pegar uma doutrina para estudar um tema específico, resolvendo as questões das provas anteriores. Esse é o melhor caminho. Para a segunda fase, eu fiz a mesma coisa. Só que aí eu comecei a escrever muita peça. Além de resolver questões e questões discursivas, as questões da segunda fase são questões discursivas, diferente das questões da primeira fase, que é questão de múltipla escolha. Então você vai ter que escrever a peça e escrever as questões. Eu resolvi cerca de umas 6 provas anteriores da que eu ia
fazer, da prova de segunda fase. E eu escrevi mais de uma peça de todas as peças que podia cair. Então eu escrevi uns 3 mandados de segurança individual, coletivo, mandado de injunção, mandado de segurança. Eu escrevi ADI, ADC, ADO, escrevi todas as peças. Eu fui com o esquema preparado já. No meu psicológico, no meu consciente, já tinha a peça estruturada. Então, qualquer tema que viesse, eu estaria pronto para resolver a prova. Isso estudando por provas anteriores e por livro de prática. Porque como eu não fiz estágio, e é até difícil arrumar um estágio na área de direito constitucional, eu tive que comer livro de práticas. Eu li muito, muito. Eu li muita peça pelo livro de prática. E é isso aí que eu deixo para vocês, essa dica aí. Deu certo, eu consegui 8,5 na segunda fase. Muito excelente nota, maravilhosa. Nossa, sensacional. Sensacional. Se bem que assim, a gente sempre fala que 6 é 10, né? Então, tirou 6, tá ótimo, né? Mas, obviamente, quanto maior a nota, melhor, né? Maior o grau de satisfação, porque, é claro, né? 8,5 é muito melhor do que 6, né? E é uma nota excelente e fruto do seu esforço, do seu estudo, da sua dedicação, e só reflete o que você é, né? O excelente estudante que você foi e agora profissional que você está se tornando. Então, quero aqui agradecer. Oi, desculpa. As minhas questões da segunda fase, eu gabaritei as 4. Na verdade, só olha, que legal. Uma tem 2, na segunda tem 2, na terceira tem 2. Eu consegui gabaritar elas, eu perdi 1,5 ponto na peça. Que legal. E na primeira fase, eu acho que eu gabaritei a matéria de constitucional, administrativo, não sei como, direito penal, processo penal, foi as 4 matérias que eu acertei todas as questões. Legal, parabéns, parabéns. Israel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui essa noite, né? Obrigada pela parceria. Parabéns, né? Parabéns pelo excelente aluno que você sempre foi, pela pessoa maravilhosa e humilde que você é. Parabéns pelo profissional que você está se tornando. Aqui, em meu nome, né, professor, em nome do DataVenia também, te desejar muito sucesso na sua jornada. Continue trilhando esse caminho mesmo de humildade, de estudo, de perseverança, dedicação. Você só tem a ganhar e você vai muito longe, com certeza vai muito longe. Eu espero poder acompanhar essa sua trilha de sucesso aí para estar lá sempre, ó, na arquibancada te aplaudindo, que eu tenho certeza que você vai brilhar muito e vai alcançar aí todos os objetivos que você traçar para a sua vida, viu? Então, parabéns, espero que a gente tenha aí uma parceria bacana, você continue com a gente aí naquilo que a gente te convidar, porque vai ser sempre um prazer tê-lo conosco, tá? E pessoal que esteve com a gente aqui, obrigada, e sigam as dicas, né? Nada melhor do que ouvir de quem esteve aí do lado de vocês, de quem acabou de passar por isso, nada melhor do que ouvir dele, né? O que ele fez, porque às vezes a gente fala, né? Acha que a gente está inventando, né? Porque é professor e tal, então, melhor ouvir do ex-aluno, né? Que acabou de passar por isso e passou muito bem. Eu quero agradecer vocês aí do DataVenia, a professora Peta, professor Rafael, sensacional. Sou fã dele. Professora Daniele, que me acompanha faz 5 anos, 6 anos, desde o início da faculdade, sempre me apoiou. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e eu espero ter ajudado o pessoal que participou da live aí. Olha, eu vou te contar uma coisa, Israel. Foi uma das lives que a gente mais teve, assim, presença e que o pessoal ficou aí mais tempo com a gente, viu? Então, você é sucesso, viu? Aí, pessoal, e podem contar comigo. Pode me mandar mensagem aí. Legal. Eu estou para ajudar vocês. Muito obrigada mais uma vez, querido. Parabéns, viu? E, ó, gratidão e sucesso mais uma vez para você, viu? Tudo de bom na sua vida aí. Você é um fofo. Parabéns, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. E para o pessoal que estava com a gente aqui, obrigada a todo mundo que entrou, todo mundo que comentou aqui. Beijo para todos e até quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. Estarei
aí acompanhando também. Legal, obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau.